E aí, já parou para pensar como seria ter um assistente de IA que trabalha, sabe, exatamente do jeito que a gente precisa? Bom, nesta análise a gente vai transformar essa ideia em realidade. Vamos mergulhar de cabeça nos dois métodos principais que tornam isso possível: as regras e os fluxos de trabalho. Olha, o nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender qual é o desafio de personalizar essa IA. Depois, vamos dominar as regras, aprender a automatizar tudo com fluxos de trabalho, colocar os dois lado a lado para comparar e, no final, juntar tudo para construir uma IA que é a nossa cara. Vamos começar pelo X da questão. A gente tem em mãos uma IA superpoderosa. Mas como fazer com que ela trabalhe para as nossas necessidades específicas, para os nossos projetos? Esse é o ponto de partida. Então, a grande pergunta é, né, como é que se faz um agente de IA que é tipo um assistente para executar tarefas, seguir na risca os processos e o estilo de codificação de um projeto específico, em vez de fazer do jeito dele? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos para a nossa primeira ferramenta, as regras. Pensa nelas como se fossem a fundação, sabe? A base sólida que vai garantir que o comportamento da nossa IA seja sempre consistente e previsível. Mas afinal, o que é uma regra? É bem simples. É uma restrição que a gente define manualmente para guiar o agente. Basicamente, as regras falam para a IA como ela deve se comportar em situações específicas, seguindo um estilo que a gente determinou. É o nosso manual de instruções para a máquina. E olha que legal, existem dois tipos. As regras globais, que ficam lá no arquivo /.gemini/gemini.md, valem para tudo, para todos os projetos. Já as regras de Workspace são específicas para o projeto atual e ficam numa pastinha .agent/rules. Isso dá uma flexibilidade enorme. E o melhor de tudo é que criar uma regra é moleza. É só abrir aquele menu de 3 pontinhos no painel do agente, ir até regras e escolher se quer criar uma regra global ou uma só para aquele projeto. 3 cliques e pronto, já dá para começar. Agora, a parte que eu acho mais interessante são as formas de ativar uma regra. Dá para ativar manualmente, usando uma arroba, menção. Ela pode estar sempre ligada, o próprio modelo de IA pode decidir quando usar, ou, isso é muito útil, ela pode ser ativada por um padrão de arquivo, tipo para todos os arquivos que terminam em .js. O controle é total. Ah, e uma dica de ouro: dá para fazer referência a outros arquivos dentro de uma regra. É só usar a sintaxe @nome do arquivo. Isso permite trazer um contexto gigantesco para IA, puxando direto de arquivos de documentação ou até de exemplos de código. É muito poderoso. Beleza, vamos subir de nível agora. Se as regras são o quê e o como, os fluxos de trabalho ou workflows são o mãos à obra. Eles são o nosso plano de jogo para automatizar aquelas tarefas mais complexas com várias etapas. Um workflow, então, nada mais é do que uma série de passos que a gente define para guiar o agente naquelas tarefas repetitivas. Pense em fazer o deploy de um serviço, rodar um monte de testes ou até responder comentários num pull request. É automação pura em ação. E para acionar um workflow, a simplicidade é genial. É só um comando com barra, tipo barra nome do workflow, só isso. Digitou, deu enter e ele começa a seguir o plano que foi definido. E aqui vem os superpoderes dos workflows. Eles são salvos como arquivos Markdown, bem simples, podem ser globais ou específicos de um projeto. Um workflow pode chamar outro workflow. E o mais incrível de tudo, o próprio agente consegue gerar um workflow para a gente só olhando o nosso histórico de conversa. Só uma informação prática para ter em mente: tanto os arquivos de regras quanto os de fluxos de trabalho têm um limite máximo de 12.000 caracteres cada um. Isso é bom porque ajuda a manter as coisas focadas e eficientes. Certo, a gente já conhece as ferramentas. Agora vem a parte crucial: quando usar cada uma delas. Entender essa diferença é o que realmente vai fazer a gente dominar a personalização da IA. E olha, essa citação da fonte original resume tudo perfeitamente. Enquanto as regras fornecem orientação, os fluxos de trabalho fornecem uma sequência estruturada de passos. Orientação versus ação. É essa a diferença fundamental. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. O propósito de uma regra é dar orientação e contexto, tipo umas barreiras de proteção na estrada. Já os workflows executam uma sequência de passos como se fosse um manual de instruções. A forma de chamar é diferente e os melhores usos também. Regras são ótimas para guias de estilo, para garantir que o código use sempre aspas duplas, por exemplo. E os workflows?
perfeitos para tarefas repetitivas como deploys. E visualmente, a diferença na chamada é gritante. Uma regra a gente pode ativar manualmente com @meuguia-de-estilo, já um workflow a gente executa com um /implantar serviço. É a diferença clara entre consultar e executar. Muito bem, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. É aqui que a mágica acontece, quando a gente combina regras e fluxos de trabalho para ter um máximo de poder e eficiência. Então, o segredo é este. Use regras para ensinar a IA a pensar, estabelecendo o estilo e o comportamento certo. E use fluxos de trabalho para ensinar a IA a agir, automatizando tarefas passo a passo. Um fornece a sabedoria, o outro a ação. E juntos eles transformam um assistente genérico num verdadeiro especialista. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar para a gente refletir. Qual é o primeiro processo repetitivo do dia a dia que pode ser transformado numa automação inteligente? Encontrar essa oportunidade? Bom, esse é o primeiro passo para construir um assistente de IA que seja de fato poderoso e pessoal.